Olá, eu sou o professor Edgar Chipana. Nesta videoaula falaremos sobre sequência de números reais. Nesta primeira parte trataremos os seguintes assuntos: definição da convergência de uma sequência, unicidade do limite de uma sequência, convergência de uma subsequência, limitação de uma sequência convergente, convergência de uma sequência monótona e limitada. Vamos partir para a definição de convergência de uma sequência. Diremos que ele é o limite de uma sequência se para todo epsilon maior do que zero existe um n0 tal que o módulo de xn menos L fica menor do que epsilon para todo n maior do que n0. Neste caso, diremos que a sequência é convergente e podemos usar a seguinte notação: limite de xn quando n vai para o infinito igual a L, ou apenas limite de xn igual a L, ou esta simbologia de xn converge para L. De forma simplificada, simbolicamente podemos representar o limite de xn sendo igual a L como, se somente se, para todo epsilon maior do que zero, existe um número natural tal que xn menos L em módulo fica menor do que epsilon para todo n maior do que n0. Observemos aqui algumas formas equivalentes. O módulo de xn menos L menor do que epsilon é equivalente a esta expressão, xn menos L maior do que menos epsilon e menor do que epsilon. Basta simplesmente abrir o módulo. Somando esta expressão o valor de L, chegamos a esta outra expressão. Xn é maior do que L menos epsilon e menor do que L mais epsilon. Também daqui podemos usar mais uma outra expressão equivalente que diz: xn pertence ao intervalo aberto L menos epsilon e L mais epsilon. No nosso curso de análise, vamos deparar-nos com qualquer uma destas quatro expressões equivalentes. Falemos sobre a representação no plano cartesiano de uma sequência xn, composta da seguinte forma: x1, x2, x3, x4 e assim sucessivamente. Então, consideremos o plano xy e uma reta imaginária L. Uma sequência é definido no plano cartesiano geometricamente como sendo um ponto, onde a coordenada da abscissa é dada pelo valor de n, a posição que ele ocupa, e o valor de ordenada é o valor da sequência. Então, o ponto 1x1 está representando geometricamente o elemento x1 da minha sequência. O ponto 2x2 representa o elemento x2 da minha sequência e assim sucessivamente. Neste caso, observamos que a minha sequência está tendendo para o valor L. Vamos agora entender a definição algébrica dada pelo limite de xn convergendo para L. Vou substituir, em vez de módulo de xn menos L menor do que epsilon, vamos substituir por uma expressão equivalente, para facilitar um pouco essa interpretação. Então, vamos dizer que xn converge para L se somente se, para todo epsilon maior do que zero, existe um número natural tal que o xn é maior do que L menos epsilon e menor do que L mais epsilon, para todo n maior do que n0. Vamos para nossa representação geométrica. Construímos nesse plano uma sequência que é convergente para o valor L. Vamos traçar um intervalo aberto de centro em L de raio epsilon. Então, vamos gerar assim um intervalo
L menos epsilon e L mais epsilon, como está sendo colocado aqui na definição algébrica da convergência. Então, observem que, dado o intervalo L menos epsilon e L mais epsilon, é possível construir uma faixa ou uma região no qual, a partir de um determinado momento, todos os elementos de uma sequência ficam contidos dentro desta região, que significa que todos os valores de xn ficam no intervalo L menos epsilon e L mais epsilon. Vai existir, então, o n0, a partir do qual, para qualquer n maior do que esse n0, todos os elementos da sequência ficam no intervalo L menos epsilon e L mais epsilon, como está escrito aqui. E isso, a definição fala, é para todo epsilon. Se diminuirmos o valor de epsilon, vamos encontrar de qualquer forma aquele n0, a partir do qual todos os elementos caem dentro desse intervalo. Se diminuirmos ainda mais, vai aparecer um n0, a partir do qual todo mundo cai dentro do intervalo L menos epsilon e mais epsilon. E assim sucessivamente. Quer dizer, para todo epsilon, sempre vai existir um n0, o subíndice n0 natural, tal que, a partir dele, todos os xn's ficam no intervalo L menos epsilon e L mais epsilon, como está escrito aqui na definição algébrica. E isso é possível porque a minha sequência está convergindo para o valor L. Vamos agora resolver ou entender primeiro o teorema da unicidade do limite. Se o limite de xn é igual a A e o limite de xn é igual a B, então o valor de A é igual ao valor de B. Significa o limite é único, não podem ter dois valores distintos para o limite de uma sequência, de uma mesma sequência. O que representa isto geometricamente? Estamos colocando aqui, né, se a gente tem uma sequência, se considerarmos a convergência para dois valores distintos, é o que apareceria aqui geometricamente. A partir do n0, a sequência está contida no intervalo b menos epsilon, b mais epsilon, e também estaria entre a menos epsilon e a mais epsilon, o que seria impossível de acontecer. A convergência é única. Ou a sequência converge para o valor de A, ou ela converge para o valor de B, e não para dois valores distintos. Para demonstrar esta unicidade do limite, vamos traçar a seguinte estratégia. Vamos criar dois intervalos em volta do ponto A e em volta do ponto B, de tamanho epsilon. Vai nos gerar duas faixas ou duas regiões disjuntas, de tal forma que, em determinado momento, ou a convergência é dada no intervalo b menos epsilon, b mais epsilon, ou para o intervalo a menos epsilon, a mais epsilon. Isto é, ou a sequência converge para o valor de b, ou a sequência converge para o valor de a. Não vai ser possível encontrar dois valores distintos. Qual vai ser o tamanho desse epsilon? O intervalo tem que ser um intervalo, são intervalos disjuntos. Então, vamos considerar o maior intervalo possível. O maior intervalo possível é considerar o epsilon como sendo a metade
da distância entre o ponto A e o ponto B, considerando o valor de B maior do que A. Agora, a demonstração segue também análoga se considerarmos o valor de epsilon menor do que essa metade de B menos A. Se considerarmos B menos A sobre 3 ou B menos A sobre 4, também podemos demonstrar da mesma forma. Por facilidade algébrica, vamos considerar o epsilon como sendo a metade de B menos A sobre 2, no caso. Vamos para a nossa demonstração. Então, vamos partir pela consideração de que exista dois limites. É a chamada demonstração pelo absurdo ou pela contradição. Vamos supor, então, a existência de dois valores, que se o A sendo diferente do valor de B. Se A é diferente do valor de B, cabem duas hipóteses. O A é menor do que B ou A é maior do que B. Então, vamos considerar apenas uma delas. Vamos considerar que o B seja maior do que A. E vamos tomar o epsilon como sendo a metade da distância entre o A e B, que significa o epsilon ser igual a B menos A sobre 2. Este número é positivo, porque afirmamos que o B é maior do que A. Lembrando da nossa definição de convergência, xn converge para L se para todo epsilon maior do que zero existe um número natural n0 tal que o módulo xn menos L fica menor do que epsilon para todo n maior do que n0. Isto deve de acontecer para todo epsilon. Para todo epsilon sempre vai ser possível encontrar um n0 onde isto acontece. Então, se é válido para todo epsilon, vamos usar o epsilon igual a B menos A sobre 2. Se eu uso epsilon igual a B menos A sobre 2, vai existir um n0 para o primeiro limite e vai existir um outro para o segundo limite. Então, vamos chamar de n1 para um e n2 para o outro. Então, vamos usar o primeiro limite. Eu estou afirmando que xn converge para o valor de A. Então, vamos usar a nossa definição. Para este epsilon, vai existir um n1 tal que o módulo de xn menos A fica menor do que aquele epsilon considerado. E isso vai ser para todo n maior do que n1. Isso daqui, essa expressão foi extraída do primeiro limite. Agora vamos usar o segundo limite. Para o segundo limite, usando o mesmo epsilon, vai existir um n2 natural, tal que o módulo de xn menos o valor de b fica menor do que o epsilon b menos a sobre 2. Para todo n maior do que aquele n2. Agora, vamos trabalhar com esta inequação. E vamos abrir um pouco esta expressão. Então, x menos a é um módulo menor do que b menos a sobre 2. Abrindo o módulo, fica entre menos esse valor e mais esse valor. Somando o valor de a, encontramos que xn é maior do que esta expressão e menor do que esta outra. Arrumando aqui os termos, chegamos em que xn é maior do que 3a menos b sobre 2 e menor do que a mais b sobre 2. Então, essa expressão é equivalente a esta expressão módulo de xn menos a menor do que b menos a sobre 2. Vamos proceder da mesma forma para o outro limite, a outra expressão encontrada. Então, pego o módulo de xn menos b, é menor do que b menos a sobre 2, abro o módulo, vai ficar entre menos essa expressão e mais essa expressão, somo a, vai ficar esta expressão e arrumando, algebricamente, chego em que xn
é maior do que A menos B sobre 2, menor do que 3B menos A sobre 2. Esta expressão é equivalente a este módulo de xn menos B menor do que B menos A. Então, vamos fazer essa substituição. Portanto, existe o N1 natural, tal que, vamos substituir essa expressão, o xn é maior do que 3A menos B sobre 2 e menor que A mais B sobre 2, para todo n maior do que N1. E no outro, vamos exibir um N2, existe um N2, tal que xn é maior do que A mais B sobre 2 e menor que 3B menos A sobre 2. Tudo bem? Então, veja bem, aqui falamos o seguinte, a partir de um certo N1, vale esta propriedade em relação ao xn. E a partir de um certo N2, vale esta outra propriedade. Eu quero aproveitar as duas propriedades ao mesmo tempo. Então, qual seria o N1, o N que eu tenho que usar? Ou o N1 ou o N2? Qual deles eu usaria? Vamos para ver isso geometricamente. Imaginemos aqui uma situação. Para N1, para todos os N's maiores do que N1, vale a propriedade 1. Para todos os N maiores do que N2, vale uma certa propriedade 2. E a gente deseja que ambas propriedades sejam válidas. Então, nada mais é do que escolher o maior dos seus N's, que seria a partir do N2. A partir do N2, estaríamos considerando válida as duas propriedades. Eu não posso considerar o menor N, porque se considero o menor N, vai existir uma região entre N1 e N2, onde apenas a propriedade 1 é válida. E eu preciso que essas duas propriedades sejam válidas. Então, o que eu faço? Vou escolher o máximo, o maior, o máximo entre N1 e N2. Se eu faço isso, então ambas afirmações são válidas. Tomando N0 como sendo o máximo entre N1 e N2, temos ambas relações válidas. Para tal, vou pegar apenas parte dessas expressões. Nessa primeira, se afirma que xn é menor do que A mais B sobre 2. Na outra, estamos afirmando que xn é maior do que A mais B sobre 2. Isso vai acontecer para todo n maior que n0. Observe, estamos dizendo então que A mais B sobre 2 é menor do que xn, que por sua vez é menor do que A mais B sobre 2. Estamos afirmando que um número, A mais B sobre 2, é menor do que A mais B sobre 2. E isso seria um absurdo, uma contradição, porque é o mesmo número. Então, isso conclui que a suposição inicial de que B é maior do que A é absurdo, que se B ser diferente de A não é possível. O A tem que ser igual a B. A demonstração segue análoga se a gente considerar o contrário, B menor do que A. Aí simplesmente vamos fazer uma inversão e a demonstração também acontece. Assim como, se usarmos o epsilon como sendo B menos A sobre 3 ou sobre 4, também vamos encontrar uma contradição no percurso da demonstração. Okay? Então, fica demonstrado assim o teorema da unicidade do limite. O limite é único. Vamos agora para um outro teorema. Se uma sequência xn converge para ele, então a qualquer subsequência desta sequência tem que convergir para esse valor L. Vamos ver isso geometricamente. O que está sendo afirmado aqui? Se a gente tem uma sequência qualquer que converge para ele, se tomarmos uma subsequência desta sequência, que é representado aqui geometricamente por esses pontos,
Observe que isso está sendo feito de forma aleatória. O que observamos é que a subsequência, como ela é infinita, necessariamente uma subsequência tem que ter infinitos termos. Ela vai seguir o mesmo comportamento da minha sequência, como pode ser visto aqui. Então, a subsequência converge para o valor L, o mesmo valor da sequência. Qual seria a estratégia a seguir para a demonstração desse teorema? É o seguinte: usar a nossa hipótese que nos diz que xn converge para L. Então, se xn converge para o valor L, significa que para todo epsilon maior do que zero, existe sempre um n0, de tal forma que a partir desse n0, todos os elementos da sequência ficam dentro do intervalo L menos epsilon e L mais epsilon, como observamos aqui geometricamente. A partir desse n0, todos se encontram dentro dessa faixa. O que a gente vai considerar é o seguinte: vamos considerar o subíndice da subsequência nk de tal forma que seja maior ou igual do que esse n0. Então, vamos tentar identificar a existência de um subíndice da subsequência que seja maior do que esse n0. A partir desse elemento, todos os outros elementos da subsequência também vão estar dentro dessa faixa L menos epsilon e L mais epsilon. Quem me garante a existência desse elemento? É o princípio da boa ordenação. De que forma? Se define um conjunto, vamos definir o conjunto A, de elementos compostos por os subíndices da subsequência que sejam maiores ou iguais àquele n0 encontrado. Este conjunto A é um subconjunto dos números naturais. Portanto, pelo princípio da boa ordenação, sempre vai existir um menor elemento para este conjunto. Vai existir um NJ deste conjunto, tal que NJ é o menor elemento deste conjunto. Então, se existe um menor elemento, esse elemento com certeza vai satisfazer a condição de ser maior do que N0. E a partir dele, qualquer NK subíndice da subsequência, como você pode observar, vai estar dentro do intervalo L menos epsilon e L mais epsilon, que significa então que xnk converge para ele. Passemos para a demonstração. Então, consideremos uma subsequência xnk de uma sequência xn que é convergente para um valor L. Pela definição, sabemos que para todo epsilon existe um n0 natural, tal que xn menos L fica menor do que epsilon para todo n maior do que n0. Tomemos um nj subíndice da subsequência, tal que nj seja maior do que n0, que garante o princípio da boa ordenação. Então, teremos, agora falando sobre os elementos xnk, os xnk menos L em módulo vão ficar menores do que epsilon para todo nk maior do que aquele nj, que por sua vez é maior do que aquele n0. Como os nks são elementos da sequência, para qualquer elemento da sequência cujo subíndice seja maior do que n0, se garante que o módulo xn menos L vai ficar menor do que epsilon. Então, isso vai acontecer para a subsequência também. Logo, escrito desta forma, estamos expressando que a subsequência converge para ele. Nesse teorema, é importante observar
a contrapositiva. Aqui nos diz que se xn converge para ele, então a subsequência xnk converge para ele. Se aí temos o seguinte, se a subsequência não converge para ele, né, então estamos afirmando, se existe uma subsequência que não converge para ele, estamos afirmando que a xn não converge para ele. Então é importante, em análise, não só observar o teorema de forma direta. Podemos ver também a contrapositiva, que pode ser muito útil em algumas demonstrações. Passemos agora para o outro teorema. Toda sequência convergente é limitada. Vamos interpretar isto geometricamente. Então, dado uma sequência que é convergente, pela definição de convergência, para todo epsilon maior do que zero, em particular para um epsilon igual a 1, um número qualquer, é possível limitar, a partir de um certo n0, todos os elementos da sequência ficam dentro do intervalo L menos epsilon, L menos 1 e L mais 1, como se observa aqui. Isso a partir do n0. Agora, neste caso, não estamos considerando os n0 primeiros elementos. O que vamos fazer a seguir é limitar os n0 primeiros elementos, tomando o máximo entre eles. E isso é possível, porque se trata de um conjunto finito de elementos. Se tem um conjunto finito de elementos, então é possível obter o valor máximo e o valor mínimo. Esse vai ser justamente a forma como vamos tentar demonstrar esse teorema. Vamos simplesmente escolher um epsilon e vamos limitar a partir desse epsilon particular, que é 1, todos os elementos a partir do n0, e depois vamos pegar os primeiros n0 elementos e vamos determinar uma limitação para esses primeiros n0 elementos. Limitando os primeiros e limitando todos os elementos infinitos a partir de n0, podemos comparar esses dois valores de limitação e limitar toda a minha sequência. Vamos observar isso, então, na nossa demonstração. Consideremos, então, xn uma sequência que converge para o valor de L. Pela definição, temos que para todo epsilon existe um n0 natural tal que xn menos L fica menor do que epsilon. Vamos escolher o epsilon como sendo igual a 1. Se considerarmos o epsilon igual a 1, vai existir um n0 tal que xn menos L vai ficar menor do que 1 em módulo. Existe um n0, xn menos L fica menor do que 1 para todo n maior do que n0. Aqui eu não vou levantar o módulo para deixar entre menos 1 e 1. Vou usar uma desigualdade triangular, porque eu preciso provar que xn é limitado. E se vocês lembram, a limitação de xn basta exibir um k maior do que 0, tal que o módulo xn fica menor do que ou igual desse k para todo n maior do que n0. Então, vou trabalhar com os módulos ainda. E aqui vou fazer uso da nossa desigualdade triangular, a segunda desigualdade, que nos fala que o módulo de A menos B é maior ou igual do que o módulo de A menos módulo de B. Vou usar esta relação aqui, neste módulo. Então, eu estou afirmando que xn menos L vai ser maior ou igual do que o módulo de xn menos módulo de L. Como está escrito aqui, isso é menor do que 1,
é menor do que 1 para todo n maior do que 0. Bom, o que chegamos à seguinte conclusão, que o módulo xn menos L vai ficar menor do que 1. Somando módulo de L nesta expressão e somando módulo de L nesta outra, vamos encontrar que módulo xn fica menor do que 1 mais módulo de L, para todo n maior do que n0. Observem que aqui já estamos limitando todos os valores de xn através de um módulo por um número, 1 mais módulo de L. Mas isso só acontece para todo n maior do que n0. Quer dizer, a partir do n0, todos estão limitados por este número. É necessário agora limitar os primeiros n0 elementos. Para isso, vamos tomar o seguinte. Vamos tomar um valor de k e vou pegar o máximo entre o módulo, o valor absoluto de todos os elementos anteriores ao n0, incluindo o n0, né? Então, vou pegar o máximo entre o módulo dos n0 primeiros elementos. Vou maximizar através do módulo, que aí eu garanto que ninguém vai ficar maior do que ck. E vou usar também esse número encontrado, 1 mais módulo de L, para fazer a comparação de todos eles. Como é uma quantidade finita, eu posso encontrar o máximo. Esse máximo vou chamar de k, e vai ser um valor positivo. Com isso, eu estou afirmando então que o módulo de xn vai ficar menor ou igual do que k para todo n natural. Porque esta limitação tanto serve para todo n maior do que n0, como também para os n0 primeiros elementos. Vai servir para todos os elementos da sequência. Portanto, xn é limitada. Passemos agora para a definição de uma sequência monótona. Uma sequência xn é dita monótona se satisfaz uma dessas 4 situações. Vai ser chamado de crescente se o xn é menor do que o xn mais 1. Quer dizer, se qualquer elemento é menor do que seu subsequente imediato, xn mais 1. Vai ser decrescente se o xn é maior do que xn mais 1. E vai ser denominado não decrescente se o xn é menor ou igual do que o xn mais 1. E nesta questão aqui, estamos falando que a sequência cresce ou, em algum determinado momento, pode acontecer a igualdade entre um elemento e seu subsequente. Então, se ela cresce ou pode acontecer a igualdade, isso é denominado de não decrescente. De forma análoga, não crescente é quando o xn é maior ou igual do que o xn mais 1. Então, só tem esses 4 casos para uma sequência ser denominada sequência monótona. Tem o teorema importante desta videoaula, que é toda sequência monótona e limitada é convergente. O que nos está dizendo é o seguinte: basta conhecer 2 propriedades de uma sequência. Se ela é monótona e limitada, temos a garantia de que a sequência vai convergir. Vamos ver isso geometricamente? Vamos colocar aqui um exemplo de uma sequência limitada e monótona decrescente. Então, tem uma faixa de limitação entre o valor de A e B, e vou traçar aqui uma sequência decrescente. Como vocês observam, essa sequência está decrescendo. Se ela decresce, em algum determinado momento, ela tem que convergir para um valor, já seja o limitante inferior ou para algum outro valor diferente dele. Mas essa sequência tem que convergir.
porque ele não pode mudar o comportamento. Ele não pode se tornar crescente em nenhum momento. Então, aqui nos expressa que se uma sequência é decrescente, ela converge para algum valor, desde que ela seja limitada. Aqui é suficiente que seja limitada inferiormente. Por isso colocamos aqui entre parênteses. Então, se ela é limitada ou limitada inferiormente e a sequência é decrescente, a sequência converge. Vamos para um outro caso, sequência limitada e monótona crescente. A sequência aqui está crescendo, então não pode ultrapassar seu limitante superior. Em algum momento, ela vai ter que convergir. Neste caso, converge para um valor de L que não é o limitante superior. Okay? Então, se uma sequência é limitada e ela é monótona, a sequência tem que convergir. Vamos demonstrar isso. Suponhamos, sem perda de generalidade, que Xn seja monótona crescente. Quando colocamos sem perda de generalidade, significa que esta mesma demonstração ocorre, vai obter o mesmo resultado se considerarmos Xn monótona decrescente ou qualquer um dos outros dois casos, não crescente ou não decrescente. Tá? O procedimento é o mesmo. Para este caso, vamos considerar a monótona crescente. Então, se é uma sequência monótona crescente, temos por definição, então, que o Xn é menor do que Xn mais 1, para todo n. Vamos usar hipótese. Por hipótese, Xn é limitada. A sequência é limitada. O que significa ser limitada? Se eu defino x1 como sendo o conjunto que contém todos os elementos da sequência, então esse conjunto x1 vai ser um conjunto limitado. Se um subconjunto dos números reais é limitado, sabemos pelo axioma do supremo e do ínfimo, vai existir um ínfimo e um supremo para esse conjunto x1. Vai existir um valor de A e B, tal que o Azinho é o ínfimo e o Bzinho é o supremo. Vamos lembrar um pouco o que vimos geometricamente. Se a sequência é crescente e ela possui o supremo, limitado superiormente, então ela vai convergir para um valor próximo, que no caso vai ter que ser o supremo. Então vamos tentar mostrar isso. Se considerarmos decrescente, aí seria a convergência para o ínfimo. Vamos usar o nosso supremo. Vamos mostrar que o Xn converge para o valor de B. Sabemos, pela definição de B igual ao supremo de X, que isso vai acontecer se para todo epsilon maior do que zero, observemos aqui, qualquer seja o epsilon, o intervalo que você pegue, em volta do ponto B, sempre vai existir um elemento do conjunto x1, existe um elemento do conjunto x1, tal que esse xzinho vai ser maior do que B menos epsilon e menor ou igual do que B mais epsilon. Pode ser igual, por isso que aqui colocamos igual, porque o valor de B é o supremo, é a cota menor das cotas superiores. Esse valor pode estar ainda no conjunto x1. Então, vamos usar esta nossa definição para o supremo, para esse nosso problema. Pela definição, então,
para todo epsilon maior do que zero, existe um elemento do conjunto x1. Que é o elemento do conjunto x1? São os elementos da sequência. Então, existe um elemento da sequência, que eu vou chamar um xn0, existe um elemento da sequência do conjunto x1, tal que b menos epsilon menos esse elemento xn0 fica maior do que b menos epsilon e menor ou igual do que b. B é o nosso valor de supremo. Isso tudo decorre da definição. Agora, observemos que aqui podemos inserir que o B é menor do que B mais epsilon. Já vamos fazer isso daqui a pouco. Agora, pela hipótese de ser monótona crescente, eu tenho que o xn é maior do que o xn0 se o n for maior do que n0. Isso é verdade porque estamos tratando de uma sequência crescente. Então, como o n subíndice n já é maior do que n0, o termo xn dele vai ter que ser maior do que xn0, por ser crescente. Agora, vamos inserir isto nesta expressão anterior. Observe que o valor de b é maior ou igual do que qualquer elemento de xn. Então, esse xn vai ter que ser menor ou igual do que b. E, por sua vez, maior do que xn0. Então, ficaria desta forma. Xn é maior do que o xn0 e menor ou igual do que b. Aqui vai entrar justamente aquela argumentação comentada anteriormente. O valor de b é menor do que b mais epsilon. E observem o que acontece. Eu acabei de escrever o seguinte. Para todo epsilon maior do que zero, existe o n0. Anteriormente tinha colocado existe um xn0. Afirmar que existe um xn0 significa que existe um n0 natural, que define o termo xn0, tal que b menos epsilon é menor do que o xn, que por sua vez é menor do que xn, que é menor ou igual do que b, e que é menor do que b mais epsilon. Em outras palavras, o xn é maior do que b menos epsilon e menor do que b mais epsilon. Escrito em módulo, seria a seguinte expressão. Estamos dizendo que xn menos b fica menor do que epsilon para todo n maior do que n0. Com isso, estamos afirmando então que o xn converge para o valor b. Bom, o que aconteceria se considerarmos uma sequência decrescente? Se considerarmos decrescente, então aqui esta relação seria xn maior do que xn mais 1. Consideraríamos x1 como sendo o conjunto que contém os elementos da sequência e vai ser limitado. Vai ser um conjunto limitado e vai possuir supremo ínfimo. A nossa demonstração, neste caso, vai ser que o xn converge para seu valor ínfimo. Se é decrescente, vai tender para o ínfimo. E aí, vamos ter que colocar a definição do ínfimo, que diz que para todo epsilon existe um xn0, tal que o xn0 fica maior ou igual do que a e menor do que a menos epsilon. E aí, vamos inserir a relação de que xn0 é maior do que xn, porque é decrescente. E vamos inserir essa inequação nessa outra inequação dupla, e aí com certeza vamos encontrar o mesmo resultado, só que agora com xn tendendo para A. O mesmo vai acontecer para uma não crescente e uma não decrescente. Okay? O que finaliza a demonstração deste teorema.